Estamos recebendo nos estúdios da Guaíba Ronald Krumenauer, ele que é o diretor executivo da Agenda 2020, o Rio Grande que a sociedade quer. Desde 2006, empresários, trabalhadores, diferentes setores da sociedade do Rio Grande do Sul se reúnem em torno de um debate: como fazer para melhorar o estado do Rio Grande do Sul. E são vários os indicadores que foram criados desde lá. Ronald, bom dia, prazer te ter aqui no estúdio da Guaíba. Bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Qual é o momento da Agenda 2020 que iniciou lá em 2006? O que vocês já mapearam do Rio Grande do Sul até aqui? Pois é, Felipe, nós estamos trabalhando já agora há 8 anos, né, desde 2006, e a gente tem alguns temas, algumas evoluções bastante interessantes, outros nem tanto, né? Mas entende-se que a velocidade, às vezes, que a sociedade quer, ou que esse grupo de voluntários, que são cerca de 1.000 pessoas que trabalham na Agenda 2020, como se fosse uma grande consultoria para o Rio Grande do Sul, às vezes tem uma ansiedade e um desejo que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida do que se pode fazer, ou muitas vezes do que o público tem condições de se fazer. Então, este ano de 2014, nas negociações que estão acontecendo com os respectivos candidatos e com as coordenações de campanha, tem alguns fatos que são diferentes. Um deles, por exemplo, em 2010, na eleição passada, a Agenda 2020 é que os procurava. Em 2014, todos os principais candidatos, já desde o final do ano passado e durante todos esses meses de 2014, têm nos procurado e têm trabalhado junto à questão do programa de governo e de questões importantes. A Agenda 2020 trabalha com 11 temas que considera estratégico e que é aquilo que foi desenhado junto com a sociedade no mapa estratégico para o futuro do Rio Grande do Sul, mas a gente dá prioridade a alguns desses temas, que a gente considera o 1 mais 6, né, que são 7 desafios. Bom, vamos lá. Algum dos governadores do Rio Grande do Sul, dos prefeitos do Rio Grande do Sul, comprou a ideia da Agenda 2020, antes da gente falar desse plano que vocês vão apresentar para os candidatos desse ano, ou estão apresentando já para os candidatos desse ano? Alguma das propostas até aqui já foram compradas por alguém do executivo? Sim, Felipe. Aí em temas são situações diferentes. Então, por exemplo, na inovação e tecnologia, a Agenda 2020 trabalhou fortemente na questão da Lei da Inovação e Tecnologia em 2009 e também no estabelecimento da priorização, por exemplo, de parques tecnológicos, que entendemos que é um dos poucos setores onde o Rio Grande do Sul tem condições de se tornar competitivo e ter um diferencial importante, pelo fato de que, por exemplo, a questão de infraestrutura tem uma dependência menor, pelo fato da gente poder desenvolver mais em setores que a economia faz a diferença para o estado do Rio Grande do Sul. Também, por exemplo, da pequena reforma da Previdência que foi realizada em 2011, onde se estabeleceu um fundo de previdência, houve uma participação decisiva da Agenda 2020, tanto dos seus voluntários como minha, participando da Câmara Temática de Infraestrutura. Em outras áreas, nem tanto, como por exemplo da educação, que eu acho que a gente ainda está patinando muito no Rio Grande do Sul. Nós ainda estamos comemorando pequenas evoluções, quase nada, quando a gente passa de uma nota de 3,7 para 3,7, por exemplo, no ensino médio, nós estamos estabilizados e não estamos evoluindo. Você usou 2 vezes 3,7. 3,4 para 3,7, né? Nós estamos absolutamente estabilizados, não há uma grande diferença em relação a isso. Então, dependendo da área, há uma evolução, há uma participação maior da Agenda 2020, há um aceite maior e outras nem tanto, mas entendo que isso faz parte do processo. Vocês se reuniram já com todos os candidatos ao Palácio Piratini esse ano? Sim, pelo menos uma vez com cada um deles, alguns com bem mais do que isso, todos os principais candidatos. O que vocês apresentam a esses candidatos, a forma como vocês apresentam esse projeto da agenda? Nós apresentamos, em primeiro lugar, uma ideia daquilo que nós entendemos que deva ser feito nas respectivas áreas, uma análise da situação atual. Vou te dar um exemplo muito claro. Por exemplo, quando a gente pega a questão de saúde, o Rio Grande do Sul vem evoluindo no investimento de saúde, isso é um fato.
né? Independente de ser com IP ou sem IP, como é muitas vezes debatido, mas nós vemos evoluindo nesse investimento. Só que os indicadores de saúde, questão de acesso, questão de mortalidade infantil e outros indicadores importantes, número de leitos hospitalares, tem sido mais ou menos estabilizado. Então, nesse caso, por exemplo, o aumento do investimento única e exclusivamente não tem trazido os resultados esperados. Então, tem uma questão de gestão que ainda está muito falha. Então se estabelece toda uma análise a partir desses indicadores e aí as propostas que os voluntários da Agenda 2020, que são especialistas nessas áreas, propõem para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, prioridade. 1 mais 6 desafios. O 1 é gestão pública. Essa tem que ser a prioridade número 1 mesmo, reformar a gestão pública do Rio Grande do Sul? Não tem como o Estado do Rio Grande do Sul voltar a ser um Estado competitivo e ter um desenvolvimento sustentável sem trabalhar a questão da gestão pública. A gente não tem uma capacidade de investimento. Os investimentos do Estado do Rio Grande do Sul têm sido em torno de R$1 bilhão, somando tudo, empréstimos, empresas estatais, que é uma média muito baixa. Por exemplo, se nós compararmos com o déficit da Previdência, que é 6,5 bilhões, nós estamos investindo 1 bilhão, no mínimo a gente teria que inverter esta curva de cada um deles. Nós temos uma baixa capacidade de investimento, nossa renegociação ainda é um ponto de interrogação e no entendimento da Agenda 2020 nós temos que avançar mais nessa renegociação, além da questão da taxa do indicador, da mudança do indicador de juros, também trabalhar uma redução do comprometimento mensal de 13% para 9%, por exemplo. Isso já nos daria R$1 bilhão a mais por ano, o que nos daria condições de dobrar a capacidade de investimento. Então tem toda uma questão da gestão pública, tem toda uma lógica de gestão que precisa ser melhorada, independente de quem vai ser governador a partir de 2015, senão só vai ser pagador de folha de pagamento. Quais são os outros? Vai ser gerente de recursos humanos mesmo, né? Vai ser, a situação é só gerenciar, vai ser de um lado diretor financeiro, de outro lado diretor de recursos humanos, não tem muito o que fazer, né? Perfeito. Os outros desafios? Os outros desafios, os outros 6 desafios. Os outros 6 desafios. 3 deles atendem uma lógica que é sempre o anseio da sociedade, a questão da educação, da saúde e da segurança, que sempre aparecem ponteando qualquer perspectiva de desenvolvimento, a inovação e tecnologia como um quarto ponto também, por essa lógica de que o Estado do Rio Grande do Sul tem poucos setores que pode ser competitivo e com certeza dentro de parques tecnológicos e ambientes de inovação ele tem essa perspectiva. O agronegócio, que é o carro-chefe do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem um aumento... A história de quando o agronegócio vai mal, o Estado afunda mesmo, a gente tem que ficar torcendo por tempo bom, grandes safras, porque aí a agroindústria vai também crescer. Felipe. Sim, isso e também assim o fato de que nós temos que, da porteira para fora, resolver os nossos problemas, né? Dentro da porteira tem que ter a questão da irrigação, mas também a questão de sermos mais competitivos, já que a gente aumentou muito a produtividade. E além disso também a questão da infraestrutura, que não pode ficar de fora dentro de uma análise séria, porque o Estado do Rio Grande do Sul com certeza deveria ser o Estado mais competitivo em infraestrutura do Brasil, pela própria localização, pelo fato do Mercosul não ter acontecido da maneira como sonhávamos alguns anos atrás, e nós temos talvez uma das piores, entre os estados maiores do Brasil, a pior situação de infraestrutura, com um custo de logística de quase 20% do PIB, o que é absurdamente alto, é mais do que o dobro que nós teríamos condições de ser competitivo. Então, dentro de todas estas áreas e mais as outras que não foram considerados desafios prioritários, a gente tem uma análise da situação atual e uma série de propostas, e a disposição de todos os voluntários da Agenda 2020 é trabalhar em conjunto com os governos, independente de quem ganha a eleição. A prioridade das prioridades tem que ser a educação mesmo. Quando a gente olha para os países desenvolvidos, ou aqueles que dão saltos de desenvolvimento em alguns períodos da história, é porque houve ali grandes investimentos em educação. O Rio Grande do Sul, você falava há pouco, saiu de 3,4, a gente está comemorando para 3,7. Teria que investir o que, por exemplo, em educação? Pois é, Felipe, sabe que essa questão do investimento, não só do Rio Grande do Sul e do Brasil, tem 2 pontos que são importantes. Primeiro ponto, quando a gente analisa sobre o total que nós estamos investindo do PIB
brasileiro, e aí vale para todos os estados em educação, nós já temos taxas de primeiro mundo, entre 5,5% e 6% do PIB, o que é muito dinheiro, considerando que o PIB brasileiro é 4 trilhões e 800 bilhões. É só aplicar 5%, 6% sobre isso. Do ponto de vista de resultado, por exemplo, internacional, como é o caso do PISA, o Brasil aparece em 58º, 59º de 65 países. O problema não é a falta de dinheiro, é a gestão. Esse é um ponto importante. Nós temos um problema seríssimo de gestão eficiente de recursos. Vale para a educação, vale para a saúde, vale para outras áreas importantes. Agora, por outro lado, nós priorizamos boa parte desses recursos para o ensino superior sem ter resolvido a nossa educação básica. Quando a gente pega o investimento per capita da educação básica, ainda é um investimento muito pequeno. Quando a gente pega o investimento per capita no ensino superior, já é coisa de primeiro mundo, né? Então a questão de recurso também está muito vinculada à gestão. Eu acho... O nosso motorista está preparado para um carro popular e está pilotando um Fórmula 1. Quer dizer, você tem, também você tem uma diferença entre a educação básica. Também isso. Então, assim, o que a gente, e resumidamente, assim, né? Simplesmente a gente aumentar lá os 5 para 10% do PIB de educação, que ninguém é louco em não achar bom investir em educação, claro, né? Mas simplesmente sem mudar alguma coisa na lógica do gerenciamento e da gestão disso, a gente pode não ter os resultados esperados. Então, sim, a tua pergunta inicial, sim, educação tem que ser uma prioridade máxima, mas ela tem que ter essa lógica e tem que se entender os governantes que isso não vai ter resultado em 4 anos no seu mandato ou mesmo em 8 anos. Isso é um processo de longo prazo e os países que deram resultado foram aonde investiram em pelo menos 2 décadas em educação. O caderno de propostas está liberado na internet? Está liberado na internet, o acesso pelo site da agenda2020.com.br, todos os temas, todas as propostas, tudo aquilo que é produzido pelos voluntários da Agenda 2020 é disponibilizado, é público e pode ser utilizado pela sociedade da maneira que quiser. Agenda 2020, esse 2020 é numeral, né, 2020mesmo.com.br. Esse trabalho já foi debatido com os candidatos ao Palácio Piratini. Vocês vão fazer um grande encontro, se acontecer um segundo turno no Rio Grande do Sul, que mostra as pesquisas vai acontecer, lá teremos um grande encontro entre o primeiro e o segundo turno. 17 de outubro, a data já está definida, hoje estão saindo os convites, então tu estás aqui dando em primeira mão isso, dia 17 de outubro, uma sexta-feira, no Centro de Convenções São José do Plaza São Rafael. No turno da tarde, nós já contatamos com os candidatos, já contatamos com os nossos voluntários e estamos botando na rua, literalmente, agora esse processo de levar os candidatos, apresentar as propostas e principalmente ouvir o posicionamento deles. Como é que vai funcionar essa tarde lá? Vocês vão falar, eles vão ficar quietos ouvindo, eles falam também, é um debate entre os candidatos do segundo turno, como é que funciona? Não é um debate, a maior parte do tempo quem fala são os voluntários da Agenda 2020, né? A inteligência da Agenda 2020 está nessa participação voluntária e não da Secretaria Executiva. E depois vai ter um posicionamento de cada um dos 2 candidatos. Quem são esses voluntários? De que setores da sociedade eles vêm? De todos os setores, dos mais diferentes segmentos. Por exemplo, a educação, a PUC ajuda a comandar, junto com a inovação e tecnologia da PUC e do Tecnocinos, desenvolvimento de mercado, tem a participação da Fiergs, a força sindical na educação básica, o agronegócio tem a Farsul, mas tem a FETAG também, então a gente vai trabalhando nos mais diferentes segmentos, há uma coordenação e há uma equipe de trabalho voltada para cada uma dessas áreas. Não tem como carimbar a Agenda 2020, por exemplo, então como, olha, isso aqui é uma questão dos empresários do Rio Grande do Sul ou dos trabalhadores do Rio Grande do Sul, não, está todo mundo lá representado. Não tem. Quem participa dos eventos da Agenda 2020 enxerga isso claramente, que nós não temos uma tendência de segmento. Ronald Krumenauer, diretor executivo da Agenda 2020, obrigado a você. 17 de outubro, esse grande encontro, se acontecer o segundo turno no Rio Grande do Sul, que é provável que aconteça no Centro de Convenções São José do Plaza São Rafael, aqui na Alberto Bins, em Porto Alegre. Quantas pessoas vocês imaginam que vão estar lá? Pelo menos 500 pessoas. Obrigado, sucesso, um excelente dia de trabalho. Ok, muito obrigado pela oportunidade e um bom dia de trabalho a todos.